Tudo bem, queridos? Estudo da lição número 2, na parte de quinta-feira, selados pelo Espírito Santo. Falando da carta de Paulo aos Efésios, onde ele mencionou a experiência de conversão daquelas pessoas. Uma experiência incrível. 3 anos de trabalho para tirá-los da idolatria. Não foi nada fácil, as perseguições que Paulo sofreu, mas Paulo achava que havia valido a pena. E ele então mostrou para aquelas pessoas que o Espírito Santo é aquele que pode nos ajudar na conversão. Nós podemos dar estudos, apresentar a palavra, podemos dar testemunho, mas quem convence uma pessoa, quem converte é o Espírito Santo. Isto é inegável. Uma das histórias do homem chamado Amâncio Alves, ele era uma espécie de, eu diria assim, um cobrador de valores daqueles que deviam para os agiotas. E os agiotas procuravam Amâncio para que ele pudesse cobrar as dívidas. Era um homem rude, um homem bruto, um homem assim, dado à violência. E um dia, um crente ficou devendo para um agiota e não pagou no dia certo. E o agiota, então, contratou Amâncio Alves para ir atrás do crente numa igreja e dar uma surra no crente e pegar qualquer coisa de valor que ele tivesse. Amâncio Alves sabia onde o crente congregava e foi para a porta da igreja um domingo à noite. Ficou lá a uma distância de uns 200 metros, de olho no portão. E ele sabia quem era o crente, ficou esperando, mas o crente estava demorando. Enquanto isso, a igreja estava em grande louvor. De repente, o Amâncio ficou irritado, porque o crente não chegava. Ele disse, agora eu vou bater dobrado nele. De repente, a igreja começou a cantar um hino. O hino Manso e Suave, Jesus está chamando. E começaram a cantar. Mas de onde Amâncio estava, ele tinha um certo problema auditivo. Ele, em vez de ouvir a frase Manso e Suave, Jesus está chamando, ele começou a ouvir Amâncio Alves, Jesus está chamando. Ele olhou para a igreja e pensou, como é que ele sabe que eu estou aqui? E a igreja continuou cantando. E o apelo continuou, Amâncio Alves, Jesus está chamando. Ele então, irritado, se aproximou da igreja para ver se perguntava para alguém onde estava o tal crente que ele estava procurando. Quando ele chegou na porta da igreja, o hino estava terminando, o pastor começou a pregar. E Amâncio ficou no portão esperando o crente chegar. E foi ouvindo a pregação, não é que Deus falou naquele coração. Quando o pastor terminou, o Amâncio estava na porta da igreja, o pastor fez o apelo e aquele homem foi até a frente e entregou o coração a Jesus. Realmente, a conversão é obra do Espírito Santo, ninguém consegue explicar. O outro homem, o Terêncio Alves, morava aqui em Piracicaba e ele era assim, um fulano que se embebedava, era assim, o pessoal diz, um pincaiada, bebia todas. E um dia, junto com os amigos, disseram, vamos passar perto da tenda dos crentes, vamos fazer uma arruaça, vamos acabar com aquela reunião. E ficaram na porta da tenda e ele começou a falar alto, e o pastor aumentou o volume, e ele começou a falar alto mais ainda, entrou dentro da tenda e começou a fazer arruaça. O pastor deu uma bronca nele, ele olhou para o pastor disse, sente-se aí. Ele não é que obedeceu, o pastor terminou a pregação e o Terêncio aceitou Jesus naquela noite. Uma coisa impressionante. O apóstolo Paulo falou dos Efésios, da conversão que eles estavam assim vivendo naquele momento. Toda a experiência da conversão. O apóstolo Paulo relembrou isso para eles. E por isso ele mostrou que havia algo especial na conversão dos crentes efésios. E a pergunta número 5 diz assim, quando Paulo mencionou na carta que escreveu para eles os passos da conversão, qual foi a sequência dessa conversão? Efésios 1, 13 e 14, Paulo escreveu o seguinte, em quem também vós estáis, ou seja, vocês estão em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança, para a redenção das posses adquiridas, para louvor e glória de Deus. Então, para a pergunta, qual a sequência da conversão dos Efésios que Paulo mencionou? Resposta, Paulo mostrou essa sequência. Eles ouviram a palavra, eles creram em Jesus e foram selados com o Espírito Santo para, assim, que tivessem a garantia da salvação. Então, nesse momento que eles se aceitaram a palavra, houve então ali o trabalho do Espírito Santo. Essa sequência é de grande importância para a vida cristã. Principalmente por causa do selamento no momento da conversão. Por isso Jesus disse, fostes selados no Espírito Santo. Eu vou mandar o Consolador, porque vocês já têm o Espírito Santo. Vocês precisam ser selados.
Esse selamento é feito para dar garantia de salvação. O diabo não pode tocar numa vida que já foi selada pelo Espírito Santo, a não ser que a pessoa procure retirar esse selo com uma conduta que desonre a Deus. Aí Deus faz, assim, muitos apelos ao coração. Se a pessoa não aceita, aí então não tem jeito. Há pessoas que eu conheci um ancião de igreja, que o homem fazia programa no rádio, pregava na igreja. E um dia eu fui e estava indo pregar numa igreja, eu vi aquele irmão da igreja, aquele ancião, sentado numa praça, assim, de um jeito esquisito. Eu parei o carro, me aproximei, ele estava completamente embriagado. Sua esposa havia tido câncer na garganta de tanto fumar. Ele disse que clamou tanto a Deus e para que a esposa largasse o vício, mas a esposa assim não queria largar, acabou então contraindo um câncer. Ele ficou tão chateado que voltou ao vício antigo, voltou a beber. Uma pena, porque aquele homem acabou morrendo no hospital, vítima ali assim de tanto beber. Incrível, quando a pessoa é selada pelo Espírito Santo, se a pessoa ela assim ordena a vida dela numa sequência de pecados e não aceita mais o chamado do Espírito Santo, aí não tem jeito. O apóstolo Paulo disse aos Efésios: vocês ouviram, vocês creram e foram selados pelo Espírito Santo. Paulo sabia que alguns estavam assim desmoronando na fé. Por isso ele escreveu essa sequência de conversão. Vocês não podem voltar à antiga idolatria. Vocês foram selados pelo Espírito Santo, têm a garantia da salvação. Por isso, Jesus se tornou a nossa garantia de salvação. O selo ele é colocado como uma garantia daquilo que está sendo feito. Os selos eram usados antigamente para, por exemplo, dar garantia a um documento, para dar qualidade a um produto, era colocado um selo, para assim avaliar ou dizer que aquela propriedade tinha aquele valor. Então eram colocados selos de garantia. Quando Paulo disse que nós fomos selados pelo Espírito Santo, é porque o Espírito Santo faz parte da divindade. E o diabo reconhece o selo do Espírito Santo numa vida. Havia numa empresa americana um rapaz que era um funcionário muito bom. E ele se dedicava muito ali ao serviço. E, inclusive, o patrão tinha por ele um carinho muito grande, porque ele, em 2 ocasiões, arriscou a própria vida para livrar o patrão de um assalto e depois de um sequestro. Ele era uma pessoa muito experiente. O patrão gostava muito dele. E um dia chamou ao escritório e disse: olha, eu vou dizer uma coisa para você, Patrick. Quando eu fizer meu testamento, eu vou incluir você como um dos meus herdeiros. Ele achou até engraçado aquilo e pensou: o patrão deve estar delirando. Eu como herdeiro desse patrimônio, dessa grande empresa. Ele nem comentou nada com ninguém, ficou quietinho na dele, ficou os anos se passaram, ele como empregado ali, até que um dia aquele patrão, infelizmente, faleceu. Quando os advogados chamaram todos para a leitura do testamento, aquele moço, Patrick, ficou impressionado, porque ele estava incluído no testamento. Os advogados chamaram o rapaz e mostraram o documento autenticado com selo de cartório, e mostrando que a palavra daquele homem era a garantia de que ele se tornaria um herdeiro. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo sela a nossa vida, e nós, perante o universo, estamos assim separados para a salvação. A garantia vem da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, que garante a nossa justificação, o perdão dos pecados e o início de uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso o Espírito Santo, ele nos sela, para que nós possamos ter a ajuda divina para continuarmos na vida cristã. Era isso que Paulo estava querendo dizer aos Efésios: vocês foram selados pelo Espírito Santo. Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, página 491, escreveu o seguinte: Deus conhece todas as nossas necessidades. Por isso, o Rei dos Reis, nosso fiel Deus, ele une a amabilidade e a solicitude de bom pastor para atender aqueles que se convertem. O seu poder é absoluto e constitui a garantia do seguro cumprimento de suas promessas para todos os que nele confiam. Quando o Espírito Santo nos sela, Deus já nos separa uma porção da vida eterna, para que nós possamos então ser levados um dia pela segunda vinda para as mansões celestiais. Paulo queria que os Efésios entendessem isso, e nós também. Vamos entender que nós somos selados pelo Espírito Santo. Por isso, quando um crente comete um pecado, essa não deve ser uma prática normal, é um acidente.
E por isso, por ser um acidente, Deus então está pronto a nos perdoar e nos restaurar. Que Deus nos abençoe. Possamos entender o amor de Deus por todos nós e o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Obrigado, meu Deus, pelo estudo de hoje. Queremos agradecer porque fomos selados para a salvação. Nos dê a consciência dessa bênção em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Beijo no coração. Uma feliz quinta-feira. Deus possa nos abençoar.